Abacuque 3, de 17 até o verso 19. Ainda que a figueira não floresça, nem já fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Eu gostaria que vocês lessem comigo o verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Queridos, esse texto, o profeta Abacuque, ele viveu um pouco antes ali da invasão da Babilônia no século 7º a.C., e ele tem um diálogo profundo com Deus, diante do sofrimento, diante da ausência de recursos, e ele fala algumas metáforas aqui que na verdade eram uma realidade na vida do povo. Ele fala que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gato. Ele termina dizendo que todavia eu me alegro no Senhor. A alegria do profeta não estava nas circunstâncias, nem naquilo que ele via ou naquilo que ele ouvia. As coisas não estavam tão bem como talvez ele esperaria, mas uma certeza ele tem, que a sua alegria, ela não está baseada naquilo que ele vê, ou naquilo que ele ouve, ou naquilo que ele tem. E assim também é a nossa vida. Nós não nos alegramos diante daquilo que vemos. Se a gente olhar para a nossa nação hoje, está um caos, né? As notícias que nós ouvimos, a política, a economia, existe um caos instaurado em nossa nação, mas nós não descansamos ou temos paz no nosso coração por causa daquilo que nós ouvimos nos jornais, mas temos paz porque Deus está presente em nossa vida. Deus, ele tem cuidado de nós, e por isso sim, nós nos alegramos, assim como Abacuque, que declara que ainda que a figueira não floresça, ou a vide não deu o seu fruto, todavia eu me alegro no Senhor. E eu quero convidá-lo, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas que você se alegre em Deus, independente daquilo que você esteja vivendo ou passando, que você entenda que a nossa verdadeira alegria está no Senhor. E por isso eu quero convidá-lo para que você tenha um momento de oração, de gratidão ao Senhor, agradecendo essa chuvinha aí que cai, que foi inesperada, que a gente nem imaginava que iria chover hoje, né? Mas a chuvinha, ela traz vida e ela traz renovo também. E é assim que Deus derrame a chuva de bênção sobre a nossa vida nessa noite. Então tenha esse momento de gratidão, de louvor ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, mas também na vida dessa igreja. E depois nós estaremos interrompendo o silêncio e orando e agradecendo também ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito em nós, mas também por nós. Pai querido, nós estamos aqui diante da sua presença nessa noite e somos gratos pelo grande privilégio que temos de nós nos reunirmos nesse espaço, nessa sexta-feira, e juntos nós adorarmos ao Senhor, agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Obrigado pelas bênçãos derramadas, ó Pai, pelos livramentos que nós nem sabemos, mas que o Senhor tem agido com graça, com bondade na vida de cada um de nós. Abençoe as famílias representadas aqui nessa noite.
Aqueles que não puderam vir também, o Senhor sabe o motivo pelo qual não estão, mas que em tempo oportuno também sejam impelidos, sejam chamados pelo Senhor para estarem aqui nesse tempo de busca, de gratidão, mas também que nós podemos ouvir a sua voz, que tem falado de forma suave aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração. Oh, Pai, obrigado, porque no meio de tantas turbulências que nós temos visto no mundo, a igreja do Senhor, ela permanece em paz, porque a nossa alegria, como nós lemos aqui, ela não está fundamentada naquilo que temos, naquilo que ouvimos, ou naquilo que nós podemos pleitear a ter. A nossa alegria está no Senhor. O Senhor é a fonte da nossa alegria, e por isso nós queremos agradecer ao Senhor, mas também pedir perdão pelos nossos pecados, se porventura temos falhado em diversas áreas da nossa vida, se nós não temos feito o que deveríamos fazer. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, derrame graça sobre nós e quebrantamento em nosso coração. Essa oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos estar adorando ao Senhor, dizendo: vem, essa é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, vem, assim como está diante do Pai, vem. E toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Assim como está diante do Pai, vem.
Pai, nós estamos aqui para adorá-lo, adorar o seu nome, para engrandecê-lo para todo sempre, porque isso é a razão da nossa adoração. E nós não podemos estar aqui sem entendermos, Pai, que o único motivo pelo qual nos encontramos aqui nessa noite é para celebrar o seu nome. E podemos dizer sim, és tu a única razão da minha adoração, do meu louvor. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Digno Cordeiro, Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. mais uma vez digno. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 santo
Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvor e honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pai, nós somos gratos por esse momento em que nós podemos louvá-lo com a nossa voz, mas também com o nosso coração e toda a nossa força. É um tempo que nós separamos para nossas famílias. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue ministrando em cada vida aqui presente, as intercessões que nós faremos, as orações, que tudo chegue até o trono de graça e nós saímos aqui transformados, não como nós entramos, mas queremos mais. Porque onde nós nos encontramos com o Senhor, sempre existe uma mudança, um toque especial do Senhor em nosso coração. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouquinho, querido? Eu tenho brincado que esse ano tem sido o ano das cirurgias na 8ª igreja, né? Todo mundo daí fazendo uma mexida, algumas cirurgias. Nós temos a nossa irmã Cirlei, que ela fez uma cirurgia essa semana, não sei quantos sabem aqui, da pálpebra. Nós temos a Marceline ainda que está internada. Temos a nossa irmã Cida também, que fez cirurgia também no olho. Nós temos a nossa irmã Ana Cláudia também, que vai fazer uma cirurgia também esses dias também. Temos mais alguém que fez cirurgia? Gilmar também vai fazer cirurgia? Catarata? Está todo mundo todo mundo arrumando aí alguma coisa, né?
E a gente precisa orar. Primeiro, agradecer os irmãos que já passaram pelos processos cirúrgicos, estão recuperando, como eu ainda estou em recuperação, não fui liberado ainda. E outros irmãos que estão fazendo ou que irão fazer. E a gente precisa pedir a intervenção do Senhor sobre a nossa vida. E tendo a presença do nosso irmão Marcos, eu pedi ao Marquinhos que ore por esses irmãos que estão passando por algum procedimento cirúrgico ou que irão passar por algum procedimento cirúrgico também, agradecendo aqueles que já estão em recuperação, que Deus continue abençoando. Então, quem está em recuperação é a Cida, a Cirlei, a Késia também fez a cirurgia também no olho. Tem mais alguém em recuperação? Eu estou em recuperação. E os que irão fazer é a Ana Cláudia e o Gilmar. E orar pela Marceline também, que ainda está hospitalizada, que é a neta da nossa irmã Márcia, e pedir que Deus esteja intervindo aí, abençoando para que em breve também esteja em casa. Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa semana abençoada que tivemos, Pai. Graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor separou para que estivéssemos aqui, Pai, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, esses irmãos, cada um deles, Pai, cada um deles citados aqui, que eles já estão em recuperação, irmã Cirlei, pastor Regis, irmã Cida, Pai, que já está em recuperação, que já passaram por cirurgia, Pai, que o Senhor esteja derramando a cura sobre cada um deles, Pai. Amém, Senhor. Restaura a saúde por completo, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ter a sua saúde restaurada, Sim, possam Deus. estar novamente aqui conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Alcança, Pai, aonde eles estiverem, Pai, em nome Amém, de Jesus, cada um deles, Pai, tocando, Pai, com o seu manto, Pai, em nome de Jesus, derramando a cura, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que ainda vão passar por cirurgia, o nosso irmão Gilmar e os outros citados, Pai, em nome de Jesus, não vou lembrar o nome de todos, mas que o Senhor alcance, Pai, que seja o Senhor a fazer essa cirurgia, que seja o Senhor a conduzir, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, então que o Senhor esteja lá, Pai, tocando, restaurando a saúde por completo, Pai, em Amém, nome de Senhor. Jesus, dando tranquilidade, calma, Sim, Deus. tocando na mão daqueles médicos, Pai, em nome de Jesus, que vão interceder, Pai, pela vida, Pai, pela saúde de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor, Pai, a operar nesses lugares, Pai, seja o Senhor operar na vida de cada um desses irmãos, Pai, em nome Amém, de Senhor. Jesus. E cada um de nós, Pai, que o Senhor derrame a cura espiritual, Pai, em nome de Jesus, aqueles que necessitam, Pai, Sim, que o Senhor Deus. sinta, Pai, de verdade, que o Senhor toque, Pai, o coração de cada um de nós, Pai, em Amém, nome de Senhor. Jesus. Carecemos a sua cura, Pai, carecemos o seu perdão. E pedimos, Pai, apresentamos diante de Ti, Pai, como pecadores que somos, Pai, que o Senhor derrame da sua cura sobre nós e sobre essa igreja, Pai. Amém, Essa oração que fazemos, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Aproveitar, temos motivos também de gratidão, né? O nosso irmão Marcos recebeu uma bênção aí, e temos que agradecer a Deus o que Deus tem feito na vida dele. Eu falei com ele um tempo atrás que Deus tem tudo no tempo dele, né? E veio no tempo de Deus. E eu vou pedir a Márcia que esteja aqui à frente e ore agradecendo pela vida do Marcos, pelas bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele, né? De forma graciosa e bondosa e no tempo dele. Como é bom a gente descansar em Deus, né? Amém, Pai. Nós louvamos, ó Deus, o Teu nome, Senhor, essa noite. Pai, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, ó Deus, buscando a Tua face. Pai, de forma especial, eu quero te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor, Pai, Amém, na Senhor. vida do meu irmão Marcos, Pai. Sim, Deus. Deus, obrigada porque ele confiou em Ti. Pai, obrigada porque ele buscou em Ti, ó Pai, que é o único que pode fazer alguma coisa por ele, Deus. Sim, E Deus. obrigada, Pai, porque o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Pai, de forma especial, nós trazemos um coração de gratidão diante do Senhor, ó Deus, Aleluia, pela Pai. bênção derramada na vida do meu irmão. Pai, Sim, nós Deus. te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo a direção do Senhor sobre a vida dele. Amém, Pai, Senhor. que esse novo tempo, essa nova fase que ele está passando, ó Pai, que seja, ó Deus, nos caminhos do Senhor, firmados Amém, em Ti, ó Deus, direcionado por Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Pai, nós abençoamos a vida do meu irmão, ó Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, no dia 20 de setembro nós teremos um momento de evangelização aqui. Teremos a presença, mais uma vez, do Daniel Brasilino. Quem lembra dele? Pastor Daniel Brasilino. Ele virá de Manaus, a gente vai estar indo para um congresso em Belo Horizonte. Ele vai aproveitar para estar aqui
E teremos um momento de evangelização na Praça de Benfica. A gente está organizando, quem está à frente é o nosso irmão Samuel, que é o secretário de missões. Inclusive, neste segundo domingo, nós estaremos levantando a oferta missionária, intercedendo pelos missionários. Ele vai trazer aqui um relatório de cada missionário que nós temos na nossa igreja, e sobre um projeto de expansão, a gente evangelizar, alcançar os perdidos. E no dia 20 de setembro, no sábado à tarde, nós estaremos na Praça de Benfica, todos com nossa camisa bonita que nós mandamos confeccionar, e iremos compartilhar com as pessoas num culto público o que Deus tem feito na nossa vida. E ele será o instrumento que Deus vai usar a mensagem para impactar as famílias que estiverem presentes ali. Então nós precisamos orar. Antes de irmos, precisamos depender de Deus. E a gente precisa estar com o joelho no chão mesmo, que a gente vai estar lidando aí com um mundo espiritual, né? Que existe uma batalha pelo coração, pela mente das pessoas. E eu vou pedir a Cida que faça essa oração, pedindo ao Senhor que nos capacite, que nos dê estratégias para alcançar os perdidos. Senhor Deus, Pai amado, grande és Tu, Pai, grande é o Seu poder em nós, e nós te entregamos essa causa nas Suas mãos. Amém, Senhor. Peço para que o Senhor venha conosco nesse dia, 20 de setembro, que iremos ali na Praça de Benfica, Sim, Senhor, Deus, levar a Tua palavra. Que todos que chegarem ali possam ouvir com carinho a Sua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Que o Daniel, vindo de tão longe, guarde e proteja ele também. Prepare no coração dele aquela palavra especial para esse dia, Senhor. Eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quando nós pensamos no nosso chamado, e tem a ver com aquilo que nós iremos ministrar hoje, aqui um texto bíblico, Jesus nos chamou para fazermos discípulos, não é isso? Fazer discípulos. Nós somos discípulos e temos que reproduzir outros discípulos. É o nosso papel como igreja. E para fazer discípulo, a gente tem que chegar até os prováveis discípulos e falar de Jesus para eles, além de falar, caminhar lado a lado com eles. E o nosso desejo, ainda nesse segundo semestre, é que cada irmão da oitava igreja entenda o seu papel de discipulador. Você já discipulou alguém na sua vida? Você sabe o que é discipular? Você sentar com alguém, você apresentar o beabá do evangelho para essa pessoa, você caminhar lado a lado com ele de forma progressiva para que ele cresça no conhecimento de Deus. Esse é o nosso papel. E dentro desse projeto de discípulos fazendo discípulos, nós estaremos apresentando um projeto de revitalização para esse segundo semestre, né? Nós temos uma igreja para dar certo, para fazer as coisas desenvolverem, impactar Benfica. Mas para isso acontecer, a gente precisa de mais pessoas. A gente precisa que cada irmão da oitava igreja esteja envolvido nesse projeto. Que pastor, conselho não faz sozinho. A gente precisa que você produza discípulos onde quer que você esteja, no trabalho, na escola, na faculdade, o seu vizinho, família, você discipulando pessoas e trazendo essas pessoas para essa igreja. E uma das melhores maneiras de discipular alguém, de trazer alguém para a igreja, embora nós entendamos que exista a estratégia das praças, do culto público, mas a maior estratégia é amizade, relacionamentos. Através de relacionamentos você trazer pessoas para a igreja. Então, pedir ao nosso irmão presbítero Reci que ore por isso, para que Deus nos abençoe a nos tornarmos esse instrumento de produzirmos outros discípulos aqui na oitava igreja. Ide por todo o mundo e fazeis discípulos. Amado Pai querido, esta é uma ordem do Senhor. Verdade, Deus. Esta é a missão da tua igreja. Sim, Deus. Foi essa missão que o Senhor deu aos seus discípulos. Amém, Senhor.
E eles, Pai, não perderam tempo. Sim, Deus. Caíram em campo e foi notória a presença do Senhor com eles. E o Evangelho, desde aquela época, nunca mais parou. É verdade. A igreja não para, a igreja continua. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a desenvolver esse projeto do pastor Regis, da oitava Amém, igreja. Sim, Deus. E dando-nos, Pai, condições de fazer isso. Coloca, Pai, no nosso coração, no coração de cada irmão da oitava igreja, tanto o querer como o executar, Pai. Amém, Porque Senhor. vem do Senhor. Se o Senhor não colocar isso no coração de cada irmão, de cada irmã, nada é feito. Portanto, verdade, Pai, Deus. faça isso, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. E nos capacita, Pai, para que nós possamos, Pai, aproximar da pessoa e que a igreja possa ser simpática, Pai. Sim, Aí Deus. ela já faz esse trabalho de todos os domingos, pessoal que vem aqui, pessoal eu vejo nas redes sociais, eu amo essa igreja é incrível. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que a oitava igreja, sua igreja cada vez capacitando ela mais e mais Amém, para Senhor. clarear as obras más das trevas e trazer o máximo, Pai, de almas, Pai, Sim, para Deus. Jesus. Faça isso, Pai, tudo para honra e glória. Aleluia. Pai, E amém, Senhor. abençoa, Pai, todas as estratégias, todos os planos, Sim, todos os Deus. projetos que a igreja tem em mente e com certeza vai colocar em ação, porque o Senhor está conosco. Amém, É Senhor. notório a presença do Senhor em nosso meio. Assim oramos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças Amém. a Deus. Queridos, um desafio que nós temos tido aqui é aos domingos à noite lugar para estacionar, não é? Está um problema sério. A gente está parando quase perto da praça já para subir a pé aqui para chegar na igreja. Então a gente precisa que Deus abra as portas, nos dê meios de um lugar para que os irmãos possam colocar os seus carros. A gente está tentando aqui ver se resolve o nosso terreno aqui atrás e outros terrenos também, existe essa possibilidade. Mas para isso acontecer precisamos de recursos, precisamos de estratégias também. E eu vou pedir ao nosso irmão Gilmar que ore por isso, para que Deus nos dê condições, né, onde nós possamos parar os nossos carrinhos aí, mais perto da igreja, não tenhamos que andar uns 300, 400 metros aí para chegar até aqui. Então, para que Deus nos dê essa possibilidade. Também. Arrumar uma van e buscar todo mundo em casa e parar aqui, todo mundo, né? A igreja de Aracruz, lá no Espírito Santo, ela tinha um ônibus que pegava as pessoas e traziam para a igreja, quem sabe, né? E o pastor que dirigia. Sim, sim. Pai Santo, muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Podemos conversar contigo, Pai, levar nossos pensamentos, levar nossos pedidos, Pai. E agora, Senhor, vamos expor essa necessidade que temos aqui, Senhor, que levantar recursos, Pai, para termos um lugar para estacionar os carros, para podermos ter um maior conforto aqui na área, maior segurança, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos dos membros, das pessoas que estão aqui por perto, Pai, que possam sugerir, possam nos prover de recursos, Pai. E de acordo com a sua vontade, a gente consiga fazer esse tão almejado sonho, Senhor, de estarmos tranquilos aqui, louvando e bendizendo o seu nome, Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus que eu te peço. Amém, amém. O último pedido nesse momento que nós iremos colocar aqui para nós compartilharmos com os irmãos, a gente quer no verão ter essa igreja, não que seja uma igreja fria, mas ter aquele clima de montanha aqui dentro, né? Você gostaria de ter esse clima de montanha aqui dentro da igreja? Com ar-condicionado? Pode estar 50 graus lá fora, aqui está 16, 15. E para isso a gente precisa também de recursos também, de Deus nos abençoar. A gente está querendo comprar 2 máquinas pelo menos, para colocar aqui na igreja, antes do verão chegar, que o preço agora é mais baixo, né?
Então, o nosso irmão Marcos já está autorizado para fazer essa pesquisa e a gente adquirir umas máquinas aí de ar-condicionado. Pedir à nossa irmã Beth que ore por isso, para Deus nos dar condições de fazer. Pai amado, Pai querido, como é bom estar na Tua presença e colocar todos esses pedidos aos Teus cuidados e saber, Senhor Jesus, que o Senhor nos ouve, Senhor. Sim. Ó Deus, é só perseverarmos, Senhor Jesus, em oração, meu Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, agora eu quero colocar, Senhor Jesus, esse pedido, meu Pai, de adquirirmos um ar-condicionado, Senhor Jesus, para que nós possamos estar melhor, Senhor Jesus, na Tua casa, meu Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja providenciando, Senhor, nos dando, Senhor Jesus, condições, Senhor Jesus, para realizarmos, Senhor Jesus, esse sonho, Senhor. E é por isso que nós colocamos no Teu altar. Amém, Senhor. Porque nós temos a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor fará melhor ainda, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, e a oração que eu te faço, em nome de Amém, Jesus. amém. Amém. Felipe, vem cá fazer uma oração também. Você fazer uma oração? Quer não? Hein? Quer ou não quer? Não? Então tá bom. Queridos, abra a sua Bíblia lá em Marcos 3. Marcos 3, do verso 13 até o verso 18. É o texto que nós estaremos meditando, depois nós oramos mais um pouquinho. Marcos 3, de 13 a 19, na verdade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que Deus fale ao nosso coração. Irmãos, nós sabemos que a primeira pergunta do nosso catecismo é: qual o fim principal do homem? Se você é um presbiteriano raiz ou tem estudado um pouco da nossa teologia, você saberá que a resposta será que o fim do principal do homem é glorificar a Deus e exaltá-lo, para todos sempre, gozá-lo para todos sempre. Então, nenhum de nós foi chamado apenas para salvação. Nós somos chamados para produzir frutos, para fazer diferença na sociedade que nós estamos vivendo. Ninguém foi chamado para viver uma vida tranquila no cristianismo. Nenhum de nós. Embora muitos achem que cristianismo é viver em bonança. Se você quer saber o que é cristianismo, abra a sua página de internet num site chamado Portas Abertas e você verá o que tem acontecido com cristãos pelo mundo. Só esse ano, o ano passado, me parece que cerca de 4.000 cristãos foram mortos no mundo, sabia disso? Por causa da sua fé. Então nós entendemos que nenhum de nós foi chamado para viver uma vida tranquila, mas para servirmos a Deus. Nós estamos estudando com vocês aqui aos domingos a passagem do Êxodo, a libertação do povo lá do Egito, depois de 400 anos de escravidão. E uma palavra que Deus dá a Moisés para que fale a Faraó é: deixe o meu povo ir para me servir. Não era apenas ser liberto do Egito, mas o povo também, além de ser liberto, o propósito da libertação era para que eles pudessem servir a Deus e adorá-lo, que é a razão da nossa existência. E nós entendemos que quando Deus chama os seus, Ele chama, Ele capacita, mas também Ele envia cada um de nós. Quando
lemos esse texto que nós acabamos de compartilhar com vocês, é o momento em que Jesus está chamando 12 homens. De forma particular, nós sabemos como se deu o chamado de Pedro, Tiago e João, de Filipe, de Mateus, de forma particular, na coletoria, pescando ali no barquinho. Então foi de forma particular, mas também de forma coletiva também. E ele escolheu 12 homens, mas antes de escolher esses 12 homens, se você ler os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você verá que existem algumas diferenças na narrativa. Lá em Mateus vai dizer para nós que antes de Jesus escolher, ele foi orar. Ele subiu ao monte durante a noite e somente depois, pela manhã, ele sai e ele escolheu aqueles que ele quis. Olha só que interessante. Diante da sua vontade soberana, ele escolheu quem ele quis para o chamado apostólico. E o interessante, nós entendemos que antes de decidir e de escolher, Jesus ele orou. Então, até Jesus, que era o Filho de Deus, que tinha grande intimidade com o Pai, antes de realizar qualquer tarefa, ele buscava a orientação de quem? De Deus. E tendo a orientação de Deus, ele escolheu quem ele quis, diz o texto. Você poderá ler lá Mateus, Marcos e Lucas, que irão se complementar nessa narrativa. E o texto vai dizer que ele chamou alguns também, desses homens, que vieram para junto dele. E é interessante você ler o verso 14, que ele designou esses 12 para estarem com ele. Olha só, você já prestou atenção nisso? Jesus, ele escolheu os 12 para estarem com ele. Ministério não se faz sozinho. Até Jesus precisou de uma equipe para estar com ele, para realizar o chamado, a vocação que Deus havia incumbido a ele, de ser o Salvador do mundo. E Jesus não fez nada sozinho, ele escolheu 12 homens para estarem com ele. A importância de nós entendermos que precisamos de pessoas ao nosso lado, né? No ministério que Deus deu a cada um de nós, a gente precisa estar lado a lado com um companheiro, uma companheira, com um amigo, com um irmão, para nos ajudar no processo, para realizarmos aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então, antes de sermos chamados e antes de sermos enviados, nós somos chamados por Deus, nós somos atraídos por Ele. E entendemos também que antes de sermos enviados, a gente precisa ter uma experiência com Deus. Você já ouviu falar do processo de salvação? O processo de salvação em nossa vida começa com o que nós chamamos de regeneração, ou seja, a palavra de Deus penetra no nosso coração, e nós entendemos que nós precisamos de Deus em nossa vida, e passamos pelo processo de fé, nós depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus, e tendo a nossa fé em Jesus, nós passamos pelo processo de santificação, e após o processo de santificação, nós somos apresentados ao serviço. Esse é o processo que todos nós passamos. Jesus chamou cada um deles, eles foram regenerados. Após a regeneração, depositaram a sua fé na pessoa de Cristo Jesus, a santificação e chamados para o serviço. João Calvino, ele diz que Cristo não envia ao campo aqueles que não passaram pela sua escola. Jesus, ele não vai enviar ninguém ao campo sem antes passar pela sua escola. Ele não vai enviar nenhum soldado que não tenha sido antes treinado por ele. E ele escolhe esses 12 homens com o intuito de impactar o mundo. Você pensar, né? Que naquela conjuntura, o governo romano era um governo que sobrepujava toda a Judéia, todo mundo, era um grande império. E 12 homens foram capazes de mudar o mundo. Já pensou nisso? 12 homens conseguiram derrubar um grande império através da pregação da palavra de Deus. Um império que se achava que inatingível, queria se perpetuar talvez durante longos e longos séculos, mas o Evangelho trouxe uma transformação contundente na sociedade. Através de quantos homens?
12 homens. E eu creio que Deus pode mudar a realidade dessa igreja, com um grupo coeso, que gente que esteja junto com o intuito de glorificar a Deus através das suas vidas. Como nós falamos com vocês aqui, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre. Se nós entendermos que nenhum de nós foi chamado para ter uma vida tranquila, mas somos chamados para um serviço, e para realizarmos esse serviço, nós precisamos ter intimidade com quem? Com Deus. O texto diz que ele chamou esses 12 para estarem com ele, diz o texto. Mas ainda, para estarem com ele, fala que ele deu autoridade a esses homens para pregar, para expelir demônios e para curar. Olha só, ele deu autoridade a esses 12 para pregar, curar e libertar. Esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós que somos chamados de discípulos de Jesus. Somos chamados para impactar o mundo. Nós somos chamados para produzir frutos. Nós somos chamados para nos tornarmos discípulos, mas também discipuladores. Então eu quero compartilhar com vocês aqui sobre a nossa missão como Oitava Igreja. Qual que é a nossa missão? Estamos inseridos aqui nesse contexto, bairro Benfica, Zona Norte. Qual o propósito da minha vida lá no bairro Democrata, lá na rua Rafael Zacarias? Qual o seu propósito no bairro em que você se encontra, queridos? Primeiro você tem que entender sobre o seu chamado. Se você é uma pessoa convertida, realmente, você tem que entender que por um ato soberano de Deus, Ele te chamou. Por um ato soberano de Deus, dentre tantas pessoas que Ele poderia escolher, sabe quem Ele escolheu? Eu e você. Assim como Ele escolheu de forma específica esses 12. Como diz o texto aqui que lemos, o verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo o quê? Quis. Ele chamou quem Ele quis para esse grande projeto de salvação, de redenção da criação. E Deus quer usar como instrumento de bênção na sociedade cada um de nós que somos chamados de discípulos de Jesus. Olha só, o mestre, ele reuniu um grupo, não apenas indivíduos isolados, mas aquele que ele quis, aquele que diante da sua vontade soberana. Quando nós pensamos nisso, a gente pensa que é um privilégio, não é? Você ter sido escolhido. Você foi escolhido porque Ele quis, é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, não é? A gente pensar que nós não fomos chamados para ficarmos com os braços cruzados. Tem muita gente que acha que ser crente é estar lá no Havaí, pegando onda, né? Pode até isso de vez em quando, mas ser crente é ser mártir. Lembra que eu já falei com vocês o texto lá de Atos 1:8, quando o Espírito Santo de Deus está subindo, Jesus está subindo aos céus, e ele diz que vai enviar o Espírito Santo sobre nós, e fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E testemunha é mártir. Gente que é capaz de morrer por uma causa. A pergunta é, será que nós somos capazes de morrer por Jesus? Você teria coragem de morrer por Jesus? Tem muita gente aí pelo mundo morrendo por Jesus. Morrendo pela sua fé, por aquele que professa. E se você pesquisar a história dos apóstolos, como eles morreram, por exemplo, Pedro, você sabe como é que Pedro morreu? Sabe não? Ele iria ser crucificado como Jesus. Ele se achou indigno de ser crucificado dessa maneira, e ele pediu que invertesse a cruz, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, sabia disso? Sabia que João, aquele que nós lemos, o apóstolo, que foi para ele de Patmos, sabe por que ele foi para ele de Patmos? Porque o imperador romano
mandou ele ser preso, e após ser preso, jogou ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E ele sobreviveu. Após ter sobrevivido, ainda tentou algumas formas de executá-lo, ele não foi executá-lo, mandou para a ilha de Patmos. Depois de ter passado por tudo isso. E ali ele tem as revelações de Deus. Você pensar que o apóstolo Paulo, sabe como é que ele morreu? Decapitado. Você teria coragem de ver esse cristianismo tão autêntico, de dar a sua vida em favor daquilo que você crê? Esses 12, tirando aqui o traidor, que é Judas Iscariote, os demais, todos eles deram as suas vidas por Jesus. E eles foram chamados por Deus, por Jesus, porque ele quis, por um ato soberano do Senhor. Então, queridos, eu quero que você nessa noite valorize, primeiramente, a missão que foi dada a você. Nós temos 2 aqui, pelo menos, não sei se o Gilmar foi militar, se foi soldado, passou pelo exército? Não. Uma das frases do exército é missão dada, missão cumprida. E assim deve ser também a nossa vida cristã. Missão dada, missão cumprida. Nós somos escolhidos para sermos soldados dessa empreitada. Mas nós somos chamados também para compartilhar sobre Jesus. A mensagem que nós precisamos compartilhar com outras pessoas como discípulos é falar de Jesus. Olha só o que diz o texto aqui, no verso 14, no final. Que eles foram enviados para pregar. Eles foram enviados para pregar. Pregar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus já é presente. Essa era a grande mensagem. O reino de Deus, aquilo que foi profetizado pelos profetas, aquilo que foi anunciado lá por Moisés, na Torá, todo o processo salvífico, as sombras que haviam, que apontavam para essa salvação, é algo concreto. Jesus está aqui. Nós falamos aqui na semana passada com vocês, que uma grande multidão seguia Jesus para serem curadas, para serem libertas. Mas elas foram até Jesus porque o texto diz que elas ficaram sabendo. E para ficar sabendo, alguém tem que contar, não é? Para alguém ficar sabendo o que Jesus faz, alguém tem que contar a elas o que Jesus faz. Olha só o que diz aqui o capítulo 3, o verso 8. Olha só. De Jerusalém, da Idumeia, da além de Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Sabendo das coisas que Jesus fazia, elas vieram ter com quem? Com Jesus. Se foram até Jesus, foi porque alguém contou. Então, nosso papel é pregar, é falar de Jesus. Eu compartilhei com vocês aqui da experiência que eu tive estando em BH, dentro da loja americana no Shopping Cidade. As crianças, a Marcele, iriam comprar água. E ali havia um senhor no meio da loja, evangelizando um grupo de jovens. Um homem, cabelo grisalho, barba grisalha, uma camisa, e eu creio que talvez ele fosse da Lagoinha, por causa da camisa que eu vi. E ele falando ali de Jesus, e eu quase querendo participar daquele processo, mas não, foi assim, não vou, que eu vou atrapalhar. Apenas fiquei lá, perto, ouvindo o que ele falava, e ele falava e fez um apelo para aquele grupo de pessoas no meio da loja americana, com segurança passando aqui, para lá e para cá, e ele estava nem aí para o segurança, ele queria falar de Jesus. E após aquele momento de compartilhar, ele deu as mãos para aquele grupo de jovens que estava ali, e eles oravam no meio da loja. Uma oração de entrega a Jesus. Que legal, que bacana. Não tem lugar, queridos. Qualquer lugar nós podemos falar de Jesus. A gente pode anunciar o que Ele fez em nossa vida. E esses 12 homens foram separados por Jesus porque Ele quis, com um propósito. O propósito é que eles pregassem, que eles anunciassem que o reino chegou, que eles anunciassem quem era Jesus. Então, evangelização não é um dom exclusivo do missionário, do evangelista. Evangelização é um dever de todo discípulo de Jesus. Então, queridos, nós precisamos orar por oportunidades diárias de testemunho.
testemunho não só com palavras, mas também com atitudes. Eu preciso compartilhar do amor de Cristo. Eu compartilho do meu trabalho, que é aqui, né? Mas também onde eu estou. E quando eu estou em São Paulo, que é um ambiente que não é o meu, toda vez que eu pego um Uber, é interessante que a conversa no Uber acaba falando a respeito de igreja e de evangelho. A gente começa a perguntar, e lá em São Paulo o pessoal não é muito de conversa não. Mas se você puxar, eles acabam soltando um pouquinho. Eu já peguei 2 homens que eram desviados de igreja. Já peguei um homem que passava por uma situação diversa e a gente foi conversando no trajeto e a gente falando do amor de Deus, que Deus poderia mudar a vida dele. Então, a gente pode ter a experiência de falar de Jesus em todo momento, em qualquer circunstância. E é uma responsabilidade de todos nós. Mas podemos ainda dizer, queridos, e compartilhar que nós somos chamados para libertar os cativos. Conforme está o texto aqui, a partir do verso 16, o verso 15, na verdade, que além de serem enviados para pregar, eles também foram enviados para exercer a autoridade, para expelir demônios, chamados para libertar os cativos. Olha só. Gente, tem muita gente endemoniada aí. Tem muita gente presa a Satanás aí. E sabe quem tem palavra de vida para libertar esse povo? Sabe? Somos nós. E para você pensar, os nossos políticos, muitos deles são escravos, né, de Satanás. E a gente tem que orar para esse povo. Até para o Alexandre de Moraes. A gente tem que orar por ele. Orar para que Deus o liberte, para que Deus cure. Essa semana, um amigo me mandou uma mensagem. Era 11 horas da noite, não tinha visto, só fui ver no outro dia, que a mãe dele, com 94 anos, ela que frequentou outras religiões aí, que não tem a ver com o cristianismo, e ela manifestou demônios, com 94 anos. E sabe que o demônio falou? Que iria destruir a vida dela. Além de dizer isso, ele falou em línguas estranhas. E ele ficou desesperado, e ele queria que eu fosse lá naquele momento, só que eu não tinha visto a mensagem, só vi no outro dia. E no outro dia nós conversamos. Aí ele disse, será que teve alguma brecha para que ela pudesse manifestar? Eu falei assim, não é brecha. Quem não está com Deus, está sem Deus, já é escravo de Satanás. É uma realidade. E o seu papel hoje é orar por ela. Porque, embora tenha 94 anos, ela está ainda com a capacidade mental de discernir e compreender que Jesus pode libertá-la. Que ela passou uma vida toda aprisionada a Satanás, 94 anos, presa aos grilhões do inferno, mas Jesus pode libertá-la. Esse é o papel da igreja, libertarmos cativos, e esses 12 foram enviados, além de pregar, eles foram enviados também para libertar, para expelir demônios. Já viu alguém possesso? Já teve a experiência de ver alguém possesso? Eu já. Várias vezes. O Reci também já teve várias vezes. Alguns crentes têm medo, mas a gente tem que ter medo não. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu já vi uma mulher que ia matar o filho com uma faca. E essa mulher, quando eu cheguei, e havia um grupo de pessoas, uma casa muito simples, terra batida, e ela ia matar o filho lá de 8, 9 anos, com uma faca. E ao chegar, adentrar naquele recinto, o demônio se manifestou, ela largou a faca, foi no chão igual cobra, rastejando. Nós oramos ali e ela foi liberta. Ela foi liberta. Então, queridos, o mundo espiritual é uma realidade. Existem demônios, sim, que oprimem pessoas, que faz com que pessoas façam coisas mais algozes que você possa imaginar. E sabe quem pode libertar? A igreja, através da pregação. A autoridade que foi nos dada, e nós devemos exercer.
Diz o texto que eles foram incumbidos, foram enviados para exercer a autoridade para expelir demônios. Olha só. E será que nós temos cumprido a nossa missão? E por fim, além de entender que nós somos enviados para pregar, enviados para libertar os cativos, nós somos enviados também para curar uma sociedade enferma. Quando lemos aqui o verso 15 e 16, eis que os 12 que designou Simão, a quem ele citou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges. Mas eu quero que você vá lá para Lucas 9. Lucas 9, que é o mesmo texto. Lucas 9, 2. É o mesmo texto que é chamado os evangelhos sinóticos. São as mesmas narrativas contadas por pessoas diferentes. Mateus, Marcos e Lucas. Já Lucas vai dizer, também os enviou a pregar ao reino de Deus e a curar enfermos. Então, o papel de pregar, o papel de libertar e o papel de curar. Queridos, a dor está em todo lugar, sabia? Existe a dor emocional, existe a dor espiritual, existe a dor física. Jesus curou as três, não curou? A gente tem relatos bíblicos que Jesus curou toda sorte de doenças, toda sorte de enfermidades. E nós precisamos ser esse movimento de levar restauração e cura para as pessoas. Quantos adolescentes precisam de Jesus? Quantos jovens precisam de Jesus? Quantas famílias precisam ser curadas? Precisam ser libertas. Mas tudo isso acontece através da pregação da palavra. Então, queridos, o nosso papel como igreja é entendermos a nossa vocação, nosso chamado. Esses 12 foram chamados. Eles foram escolhidos diante da soberania de Deus e porque Jesus quis. Com o intuito, eles foram enviados para pregar, para libertar e para curar. A gente quer ser cura para essa rua. A gente quer ser instrumento de libertação para as pessoas que estão em volta aqui. Algo tem me incomodado. Você conhece a vizinha aqui da frente? A dona Janete, que foi esposa do Joaquim. Depois que o marido dela morreu, a mulher tem definhado. Ela passava aqui alegremente, todos os dias, a gente proseava aqui na porta, ela tomava conta da igreja para a gente. Quando havia algumas coisas estranhas, ela ligava para mim. E depois da morte do marido dentro de casa, ela tornou-se uma mulher reclusa. Talvez esteja oprimida. E precisa, a igreja aqui na frente. E às vezes a gente não faz nada. A gente precisa atravessar a rua e fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão tão perto de nós, estão tão necessitadas, está enferma, está oprimida e precisa de uma palavra sua, que pode mudar a história e a vida delas. Vamos orar para que nós sejamos isso como igreja, para que nós assumamos o nosso papel como igreja e façamos diferença na sociedade que nós estamos vivendo. Então tenha um tempo de oração. E depois nós iremos cantar mais uma canção, nos apresentando diante do Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Assim como Isaías declarou: envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim.
eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso. Amém. Quero convidar os irmãos para estarem aqui à frente. Nós estaremos fazendo a nossa roda aqui de intercessão. Estaremos encerrando o nosso culto nessa noite. Os irmãos têm mais algum motivo de oração para nós compartilharmos e intercedermos aqui? Eu quero pedir pela avó Tereza. Ela tem passado momentos mais momentos de angústia, aflição, familiar, já está falando com ele, então está no repete. Essa semana lá, a situação desconfortável, maus tratos, Eu peço pela Aline e pelo Gabriel e da Daiane. Eu tenho acompanhado essa família. Eles têm passado muitos dilemas e estão para ir embora para Teresópolis. A mãe dela mora lá e vai estar dando mais apoio para ela e para as crianças que precisam demasiadamente de alguém perto, né? Alguém familiar. Então, eu peço que vocês estejam orando por eles também nesse processo aí e que Deus abra as portas de uma igreja lá também que possa acolhê-los e cuidar deles também. Mais algum pedido? Domingo agora nós começamos um novo módulo também da nossa escola dominical e o tema é: quem é você no corpo de Cristo? Você sabe qual é o seu papel, né? Qual que é o seu chamado específico para a igreja e na igreja. Então a gente vai estar estudando esse tema nesse domingo. Se você não sabe o seu dom, nosso intuito é que você descubra o seu dom à medida que nós estudarmos essa temática aí, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Ok. Vai orar, Gustavo? Querido Deus, Pai, Senhor, eu queria agradecer pela nossa vida, por nós estarmos aqui, Senhor. Você deu a oportunidade para a gente refletir e agradecer por tudo que você fez nas nossas vidas. Amém. Eu quero que todos os pedidos que foram colocados aqui para o Senhor sejam cumpridos
ou você espere para ter um momento exato para eles. Abençoe todos na volta para casa. É isso que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados. Deus abençoe cada um de vocês aí. Até amanhã para quem vai lá no sítio, né, em Orvalho.